Você já imaginou como seria se pudesse desbravar todo o mecanismo do seu corpo e potencializar seu funcionamento? É assim que funciona o biohacking. Isso é possível lá? É possível. É uma técnica revolucionária que tem a intenção de aumentar o seu desempenho em todos os sentidos. É isso mesmo, lá. Para falar desse assunto, são duas pessoas renomadas e eu queria já fazer uma pergunta e uma apresentação deles. Primeiro, eu gostaria que eles falassem, né, sobre um pouquinho da carreira deles e como que eles entraram no universo da nutrição e genética. Seja muito bem-vinda, Tatiane Fuji e Dr. André Freitas. Muito obrigado. Muito obrigada, gente. Então, como funciona, né? Como veio a genética na vida de vocês, esse universo da nutrição? Foi uma coisa de caso pensado? Não foi? Foi sem querer? Como que foi essa inclusão de vocês nesse universo? A minha inclusão ela foi bem precoce. Eu estava no segundo ano da faculdade, em 2008, e eu vi uma palestra de um professor da USP chamado Thomas Ong. E ele falava sobre nutrigenômica. E eu me encantei pelo tema e fui atrás. A partir daí, não parei mais. Comecei a fazer a iniciação científica, depois fui para o mestrado, para o doutorado, sempre nessa temática de genética. Naquela época, nós conhecíamos somente nutrigenômica. Hoje a gente tem um mundo muito grande dentro da nutrição de precisão. Legal. E muito mais aplicação do que naquela época, né? Muito Aham. mais. Muito bacana. E você, André? Na verdade, eu fui pra nutrição meio que por necessidade. Quando eu era adolescente, eu praticava muito exercício, era ginasta quando eu era adolescente. Ah, que legal. E nisso eu dependia muito da nutrição pro meu próprio desempenho. Nisso fui pra faculdade e na faculdade eu descobri pela fisiologia, pela bioquímica, o que era genética. Tive uma palestra da mesma forma sobre nutrigenômica, só que num curso de extensão mero que eu estava fazendo, descobri o que era esse mundo, eu falei, meu Deus, o que é isso? O poder do alimento, né? O alimento ele consegue interagir com o nosso DNA e isso foi meio que uau, Bizarro. foi bizarro. E a partir do momento que me formei, foi a primeira especialização que a gente foi, porque é um termo absurdo, certo? É uma capacidade absurda que a gente tem para nutrição que não é tão falado assim, até pela complexidade, a não ser agora que está entrando em alta, precisão e assim por diante. Mas foi por isso, Ou foi seja, por demanda. então nem é novo o assunto. O assunto já é antigo. Tem artigos que a gente estava conversando aqui, né? Antes de começar, artigos de 2003, que já faz um tempo. Então não é um assunto novo, mas é um assunto que vem sendo estudado cada vez mais, é isso? Exatamente. Exato. Mas para a Exatamente. população em geral, se torna algo tão distante, né? A gente estava falando um pouquinho sobre isso Sim. antes. Então, acho que a gente vai ter que trazer aqui um pouquinho de Sim. né, como desvendar esse quebra-cabeça e trazer para a realidade das pessoas como que a nutrigenômica pode influenciar, né? Sim, com certeza. Então, com é certeza. nutrigenômica, a relação do gene com a nutrição. Exato. E se a gente for falar, então, do tema biohacking, explica pra gente o que é esse nome tão assustador. É um pouquinho assustador, é um termo meio futurista, na Muito realidade. É futurista. muito futurista. É a Muito. definição na minha cabeça para isso. Desenhou bem, desenhou Sim, bem. o biohacking, na verdade, o biohacking é uma maneira que nós temos hoje em dia de considerar você hackear o seu próprio corpo. Todo mundo tem alguma falha no nosso organismo. Não necessariamente uma falha genética ainda, mas todo mundo tem uma limitação. Pode ser uma limitação por autoestima, pode ser uma limitação por energia física, pode ser uma limitação por cognição. Todo mundo tem algum tipo de alteração quando comparado com outras pessoas. E o biohacking, ou biohacking, seria basicamente você reconhecer isso e a partir disso você tomar várias medidas de modificação comportamental com o seu organismo para você fazer o seu corpo ficar da maneira melhor possível. Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa absurdamente estressada, querendo ou não, você está fazendo um biohacking se você estiver fazendo o quê? Um processo de meditação. É que a palavra biohacking é uma palavra que assusta um pouco porque ela é futurista. Mas quando você pensa em nutrição real, uma nutrição funcional, por exemplo, e você analisar as causas e verem todas as estratégias que você pode fazer com o corpo, isso é biohacking. Aham. Então tudo que a gente faz, na verdade, na nutrição é biohacking. Você está colocando para o corpo da pessoa, para o organismo da pessoa, a melhor capacidade que ela tem por si só. Desde eu suplementar mais proteína para ter o meu desempenho na massa Perfeito, muscular, para perfeito. ter o aumento da massa muscular. Exato. Isso eu posso considerar um biohacking. Com toda certeza. Analisa a quantidade de tecido muscular que você tem. Tem pessoas que têm uma quantidade normal, tem pessoas que têm uma quantidade infelizmente bem menor, um sarcopênico, por exemplo, mas tem pessoas que podem criar Uma condição. uma quantidade. Sério, uma condição, um banco de dados, na verdade. Banco de dados não. A gente pode pensar como se fosse um acúmulo, uma reserva de massa muscular pro longo da vida dela, lá na frente ela ter mais qualidade de vida. Isso você tá hackeando o seu corpo.
você está fazendo com que o seu corpo tenha uma quantidade maior de massa muscular. Então não deixa de ser um biohacking. Então, pelo que eu tô Sim. entendendo, é a gente identificar esse ponto mais frágil, esse ponto fraco, Perfeito. e a gente tratar aí Perfeito. essa questão. Uma definição que eu gostaria de falar, que eu acho que é válido nesse contexto, é você conseguir olhar o seu corpo de fora. Você conseguir observar qual que é a capacidade do seu corpo, qual que é o limite do seu corpo. Tem pessoas que no mundo sobrevivem e não vivem. Então vivem no automático. Não reconhece o sinal que o corpo tem. Tem gente que dorme mal a vida inteira e não percebe que dorme mal a vida inteira, porque é o normal dela. Mas, poxa, isso não é o normal. Aí, a partir do momento que você melhora a qualidade do seu sono, você vai fazer isso. E nisso entra os testes genéticos. Tem pessoas que têm um monte de alterações do organismo dela por uma possível falha genética, por um possível polimorfismo. Isso a Tati melhor que ninguém pode falar. Certo? Porque diversas vezes a gente não consegue por um medicamento, ou talvez o medicamento venha para mascarar essa dificuldade, né? Eu acho que são algumas alternativas e ponto de atenção. Então, antes de buscar, ou se necessário, a medicação, mas a gente tem que entender primeiro o nosso organismo. Aquela dor de cabeça não é comum. Exatamente. Aquela distensão abdominal não é comum. Exatamente. Não é todo mundo tem, não é verdade? As pessoas, às vezes, elas têm uma cefaleia, uma dor de cabeça, simplesmente no automático vai lá e toma um remédio. Mas o que causou? Às vezes é uma coisa totalmente aleatória. Mas às vezes, por exemplo, é porque uma pessoa, ela meramente naquele dia, ela ficou em contato com fumaça. Aí ela teve dor de cabeça por intoxicação por fumaça. Mas não era pra isso acontecer. É pro nosso corpo conseguir metabolizar a fumaça. Só que se é uma vez ou outra, beleza. Mas toda vez que ela sente cheiro de fumaça, ela fica com dor de cabeça, opa, será que não tem alguma alteração no corpo dela em relação à capacidade de metabolizar os compostos da fumaça? E nisso entra os testes genéticos, pra saber se a pessoa consegue ou não. Que é E fantástico. aí, você comentou dos testes genéticos, acho que a Tati pode falar um pouquinho. Uhum. O que significa esses testes? Como que funciona, Tati? Na verdade, os testes de nutrigenética, eles avaliam o seu perfil genético. Então, pegando o exemplo que o André colocou, qual é a sua predisposição de ter, por exemplo, hepatopatias? Ou como você responde em relação ao perfil detox? Será que você tem toda essa capacidade de detox? Será que, por exemplo, você precisa de mais suplemento ou menos suplemento? Ou, de repente, precisa organizar, não somente deixar de se expor, mas também colaborar para que o seu corpo possa desempenhar o melhor que ele tem, o melhor potencial? E, às vezes, o potencial de uma pessoa é um potencial que, comparando, né, para a população entender, é um potencial de um Fusquinha. Não um potencial, não um potencial Adoro. de uma Ferrari. E aí eu tô inspirada na palestra anterior. Muito bom, muito bom. Para quem não sabe, nós estamos aqui no Congresso Internacional de Nutrição Funcional. Então é importante a gente falar. A gente tirou eles do congresso, da aula que você acabou de ministrar, você também, né? Os dois, então trouxemos eles aqui para dar uma aula para nós. Olha que honra tê-los aqui. Honra nossa. Sim. Bom, então, comparando uma pessoa que tem uma predisposição genética de ter um potencial, por exemplo, de velocidade, para ser um Fusquinha, ele nunca vai chegar a ser uma Ferrari, mas ele pode sim ser o melhor Fusquinha que ele pode ser, ou a melhor Ferrari que aquela Ferrari pode ser. Então, quando a gente entende, né, e esse termo biohacking, ele é muito democrático, porque ele vai desde uma necessidade nutricional específica, identificando ali alguns riscos, alguns sintomas, até a aplicação de técnicas mais sofisticadas, como análise genética. Então, na verdade, às vezes a pessoa ela fala, nossa, esse termo deve ser muito estranho, deve ser muito difícil, ou não é pra mim, não é pra eu colocar em prática. Muito pelo contrário, a gente consegue. Existem pessoas, algo muito simples, que tomam café à tarde e não dorme direito. Existem pessoas que começam a ter aceleração dos batimentos cardíacos. Então, ela já sabe, ela já suspeita que ela tem uma metabolização lenta. Quais são os prejuízos, então, se ela tomar altas doses de cafeína? Então, isso é muito interessante para a gente começar a se observar. E a gente traz essa consciência para o público de entender o que você sente. Por isso que hoje o nutricionista que consegue ter uma escuta ativa, ele é um profissional muito melhor qualificado. Porque ao observar esses sintomas de cefaleia, esses sintomas, muitas vezes, que o paciente apresenta de forma recorrente e para ele tá tudo bem, porque ele sempre foi assim. Não, constipação, sempre fui constipado. Tá normal. É normal. Eu tomo, né, um laxante, ok, funciona, é normal. Então, quanto mais nós pudermos divulgar esse tipo de conteúdo, para que a população comece a ser despertada
E ter essa consciência, melhor nós vamos ter de qualidade de vida. Muito Nossa, mais. bacana. Que aula, né? Uma E se a aula. gente pensa no biohacking, existe uma técnica possível da gente poder descobrir isso? Porque a gente falou muito do que é, mas como que a gente identifica? Por sintomas e por testes genéticos, né? Quais seriam esses testes? Quais são os mais comuns que a gente pode fazer? Porque quando a gente fala em teste genético, a gente já pensa em algo, além de futurista, caro, né? Algo valioso. Como que funciona isso nesse universo? É acessível para todo mundo? Quais são os testes disponíveis aí pro pessoal? Como que funciona esse universo? Para você ter uma noção, Camila, aqui no Brasil a gente tem mais de 20 empresas que comercializam testes genéticos. Legal. E eles estão disponíveis para a população. Então, se eu quiser ir lá e acessar esse teste, hoje eu posso. Uhum. E o paciente ele chega no consultório com o teste pronto. A grande questão é, nós não temos nutricionistas preparados para receber esses pacientes. Então, um ponto de atenção muito importante para a população. Não compre se você não tiver indicação. Por quê? Você pode comprar algo que, para você, naquele momento, não vai ser tão interessante. Tá. Né? Então, por exemplo, ele quer performance esportiva. E aí ele compra um teste que tem tudo, menos performance esportiva. Justamente. Ou tem um gene só avaliado. Ele Primeiro tem... vem um profissional, depois o teste. Depois vem Exato. o teste, exato. E aí o profissional ele fica limitado, mas o paciente já fez um investimento alto, Isso. inclusive. Tá. Então é muito importante ter esse tipo de indicação. Por isso que não existe um teste melhor. Uhum. Eu sempre falo isso. Existe um teste que vai ser bom para você naquele momento que você precisa. Porque se todo mundo puder fazer o amplo, maravilhoso. Mas Tá. nem todo mundo consegue. E lembrar que quando a gente fala de nutrição e genética, é tudo predisposição. Não é diagnóstico. Porque às vezes a pessoa fala, nossa, então a minha detox não é boa. Nunca vai ser. Não adianta eu tomar um suplemento. Adianta. Uhum. Porque você pode modificar a expressão dos genes. E a gente entra em outro contexto que é a epigenética. Todos os fatores ambientais influenciando na expressão dos nossos genes. Então é a questão do Fusca e da Ferrari. Se você colocar uma gasolina aditivada na Ferrari, ela vai dar problema, mesmo ela sendo uma Ferrari. Uhum. Se você colocar uma gasolina ali aditivada naquele Fusca, ele vai ser muito bom. A adulterada não, mas a aditivada vai ser muito bom. Então, é o combustível que nós colocamos para potencializar quem nós de fato somos e nascemos para ser. Nossa, Perfeito. que maravilhoso. Então, eu acho que daí entra muito nessa questão do link entre o biohacking e a nutrição, Total, né? total. Que daí a gente precisa... Como que a gente pode explicar para o pessoal que está em casa essa relação? É uma ferramenta, na É verdade. uma né? ferramenta. Mas só para não esquecer um comentário que a Tati fez em relação a essa ordem, né? É a mesma coisa, às vezes, alguns suplementos. Às vezes o paciente chega pra gente no consultório com os suplementos todos comprados, falando, como é que eu Isso tomo? Mas, gente, pera, você precisava O de tudo que isso? você tem? O que tá acontecendo? Ah, mas eu ouvi falar, tal. No teste genético é a mesma coisa. Eu não sei se você já se depara com isso, mas, por exemplo, quando você pega um exame laboratorial, tem ali dentro um valor de referência. Então o paciente ele já olha achando que estar dentro ou fora tá saudável ou não tá saudável. No teste genético, especificamente, o paciente às vezes não tem um senso crítico de analisar que aquilo é uma predisposição. Então, se ele fizer um teste por conta, especificamente já tem nesse teste, ele pode pesquisar na internet, pesquisar no próprio chat GPT hoje, que é o que está acontecendo, querendo ou não, e ali ele pode ter totalmente um falso diagnóstico, que já não é. Ele pode achar que aquilo é um diagnóstico falsamente. Isso pode boicotar completamente a parte emocional dele. Temos testes até para doença neurodegenerativa. Isso Então, é uma olha coisa o muito emocional dele. importante, né, de se falar. Total. Porque daí já tem uma sentença feita por aquela pessoa. Sentença, a pessoa acha Não que é é? isso. Exatamente. Então Exatamente tem que ter isso. esse acompanhamento, essa leitura do profissional capacitado. Sim, tem que ter alguém para poder pedir o exame, que é alguém que vai conseguir interpretar aquilo. Nortear. Sim, Isso. nortear todo aquele processo. Senão, é um monte de números e um monte de imagens ali dentro. O que pra não pode fazer dar bem nada. ruim se analisar Que de maneira pode dar bem equivocada. ruim, Total, pode dar bem ruim. total. Muito ruim E mesmo. quando a gente fala do biohacking especificamente e a alimentação, vocês podem falar sobre essa relação, sobre quais os nutrientes, micronutrientes que existem nesse universo? Dá alguns exemplos para quem é de casa, está começando a entender essa questão, primeira vez que ouve a palavra biohacking. Uhum. Vocês podem dar alguns exemplos, como a gente tem dado aqui? Sim, sim, claro. Quer começar? Pode falar. Se você analisar em biohacking, você pode considerar que é você hackear o seu corpo para qualquer condição específica que o seu corpo tenha uma limitação.
Eu posso ter, por exemplo, por algum motivo, de acordo com o meu corpo, um corpo de Fusca com uma roda de Ferrari, não sei. Certo? Eu posso ter um corpo de Ferrari com uma roda de Fusca. Se eu tenho meu corpo de Ferrari com uma roda de Fusca, a minha limitação é minha roda. Então eu posso utilizar dessa roda e melhorar a minha roda de acordo com algumas condutas. Mas dando um exemplo clássico. Suponhamos que uma pessoa, ela na vida dela inteira, ela teve problema de má qualidade de sono. Só que ela reconhece isso agora porque ela descobriu o que é isso, hackear o próprio corpo. Sim. Sempre foi o normal para ela. Um exemplo clássico, muitíssimas pessoas no mundo acham que é normal acordar de madrugada para ir ao banheiro. Isso é completamente errado. Não é pro seu corpo acordar nenhuma vez Olha sequer isso, durante Camila. o banheiro. Lascou. Nenhuma vez sequer, não é nenhuma. E nisso, isso indica pra gente várias coisas. Você possivelmente não tá chegando nas fases finais do seu sono. Alteração de melatonina nesse processo. É que a gente não lembra de algumas coisas da faculdade. Mas na fisiologia da faculdade a gente aprende que quando você dorme, o seu corpo libera o hormônio antidiurético. Ou seja, durante a madrugada você não fica produzindo muita urina. Se você acorda para o banheiro para urinar, quer dizer que você continuou produzindo muito forte. Você não estava dormindo. Você estava pseudamente dormindo, entre aspas. E Entendeu? aí que impacta em outras questões, Várias qualidade outras de coisas. vida. Se você dorme mal, você vai estar cansado. Aí você pega uma pessoa, por exemplo, que a gente incentiva exercício físico. A pessoa não tem energia para viver. Você vai falar para ela poder treinar? Não é Aí assim ela que toma funciona. cafeína, Aí ela com toma metabolização cafeína. lenta. Gente, aí tem metabolização lenta. Mano, é bem diferente, entendeu? Aí e o nisso a caos gente entraria no instaurado. biohack. É o caos instalado. E você reconhecer isso seria você fazer um biohacking do seu corpo. Legal. Se eu perceber que eu tenho uma macroidade de sono com baixa qualidade de melatonina, nosso corpo tem que pensar qual que é a estratégia que eu tenho para poder melhorar a minha produção. Nutricionalmente falando, pode ser utilizada a fitomelatonina? Pode. Sim. Pode ser utilizada a melatonina? Pode. Mas talvez seja interessante primeiro pensar em seu corpo produzir sozinho naturalmente. É um hormônio, né? Feedback negativo. Vamos ensinar primeiro o corpo a fazer. Vamos lembrar como faz. Para a melatonina, por exemplo, você precisa de ômega 3. Para a melatonina, você precisa de vitamina B12. Você precisa de vitamina D, precisa de ferro, precisa de cobre. Olha o tanto de coisa. Se a pessoa tiver falta de qualquer um desses nutrientes, ela vai manifestar diversas alterações, incluindo uma má qualidade de sono. Então é você olhar o seu corpo por fora, perceber o seu corpo por fora, para fazer você ser a melhor versão de você. Por exemplo, uma pessoa que dorme mal, melhorando o sono. Existem dezenas de exemplos, mas esse seria um, por exemplo. E não é só tomar um remedinho pra poder dormir, né? Não, porque é paliativo. Vamos entender por qual motivo o seu corpo não está fazendo isso. Não. Essa que é a ideia. A ideia da nutrição, mais que qualquer outra área da saúde, é resolver. Não é tapar com a peneira. Identificar o problema, Identificar. né? Identificar. Não tapar só com a Sim. peneira. Tenta imaginar que biohacking acaba sendo você olhar você mesmo como se você fosse o seu paciente. Pronto. Se olhe de fora, como se você fosse um paciente. Eu quero me ajudar a isso. Entendeu? Por exemplo, tem pessoas que têm metabolismo lento de cafeína. Eu, por exemplo. Nesse caso, se eu tomar café 1h da tarde, meu sono já vai estar alterado. Olha Só. Nesse ponto, é bem alterado. E assim, dessa situação, eu reconheço isso e não tomo. Eu tô ajudando meu corpo nisso. Com certeza. Tem gente que não tá nem aí. Ah, se eu dormir mal, se eu dormir tarde, tem problema. Não é bem por aí. Amanhã eu tomo mais café pra ficar acordado. Você tá sabotando o teu Nessa corpo. daí tá dando tudo errado, né? Exato, que é o que grande parte das pessoas faz. Então, porque, pelo que eu tô percebendo aqui, que a gente tá aprendendo, né, cara? Ah, com eles numa aula. Não existe uma estratégia fechada dentro do biohack quando a gente pensa em alimentação. Eu vou aí atuando, tratando de forma pontual o que o biohacking vai minhas trazer. falhas individuais. Exato. Exatamente o que você falou. Ouvir as queixas e a partir das queixas daquele paciente, hackear de fato qual é o problema dele. Exato. Basicamente isso. Exatamente. É porque Muito. somos únicos, né? Sim. E isso já está no nosso DNA. Mesmo que tenhamos alguma semelhança, e é uma semelhança importante, essa pequena variação faz toda a diferença. Então é importante a gente ter esse conhecimento. E a ferramenta do biohacking, ela traz essa perspectiva pra gente. Porque a partir do momento que você conhece, você consegue prevenir. Que você identifica, você consegue pelo menos alertar seu paciente. A gente não consegue garantir que ele vai realmente deixar de tomar o café. Mas ele teve um dia estressado e ele precisa entregar um relatório no outro dia. Enfim, ele precisa ficar de madrugada acordado. Ele fala, eu tenho minha metabolização lenta, eu vou tomar café para ficar acordado. E isso é intencional, mas ele tem que ser consciente que tem uma consequência. Sim. Né? E isso é muito importante. Por isso, cada vez mais os profissionais, eles precisam dessa capacitação. Né? Nesse sentido de entender qual é o problema, mas apontar a solução também. Maravilha. Perfeito. Nossa. Perfeito. A E isso- consciência é importante nesse A caso, né? Do consciência. paciente. Não Você viver sabe- no automático. Né? Exato, a gente está falando aqui em vários podcasts sobre consciência, sobre ouvir o corpo, né? Mudança Lá? de hábitos, né? Esses pilares, sono, atividade física.
a gente roda e sempre acaba nessas Sempre acaba sendo os questões. mesmos, Sim. né? Querendo ou não. É que é uma terminologia nova para a gente falar as mesmas coisas. Mas é isso verdade. mesmo. Não, mas é que aqui no caso em questão, a gente vai customizando cada vez mais a forma do atendimento, que eu acho que é isso. Antigamente, há alguns anos atrás, a gente tinha muito aquela questão do preconceito com o próprio nutricionista. A dieta é tudo igual. Tem E que não comer é, e pão, muito pelo ovo, contrário, É. né? pão cara? integral, Exatamente. ovo, Hoje em dia, né? com A gente certeza. sabe Hoje que em não é dia. assim. Olha a quantidade de sub-ramificações que tem de nutrição hoje em dia. Tem área de Sim. nutrição que às vezes fala, sério que tem essa área? De São especialização já? 34 novas É muita especialidades, área. né? Nossa. Reconhecidas. Muita coisa. Que Tem foi agora mercado pelo CRN, muito né? grande. CFN. CFN. 2021, já tem 2 Pelo anos. CFN, em 2021, diversas áreas foram criadas, 34 Ah, sim, áreas, sim. né? 34 Você tá anos. falando. São muitas. Maravilhoso. E quando a gente fala, né, em mudanças, não é só mudança no organismo, a gente citou também mudanças de pensamento e comportamento. Eu posso afirmar isso, que a gente tem mudança em pensamento e comportamento? Da mesma maneira que sim, o biohacking não está limitado à nutrição. O biohacking está limitado a pensamento positivo. Aquela frase célebre, né, que você é a média das pessoas que você convive, não deixa de ser verdade. Então está relacionado. A maneira de você pensar vai manifestar a maneira com que você age. Isso é uma coisa que não é da nutrição, é algo da psicologia, mas querendo ou não, é uma ferramenta do biohacking também, da mesma forma. Mas não só isso. Se você pegar uma pessoa que ela é estressada e ela percebe que quando ela esquece do mundo e vai acampar, ela se sente muito melhor e volta revigorada. Essa é a forma de você hackear o seu corpo. Essa é a forma que é a melhor maneira para você. Tem pessoas que na hora que vai acampar fala, nossa, voltei mais estressado com aquele monte de inseto. É bem isso. né? Vai de pessoa para pessoa. É. Entendeu? Muito de pessoa para Do pessoa. gosto. E assim, a gente tá falando de customização, de individualidade, mas pensando em suplementos, vocês enquanto nutricionistas, o que vocês acham que são coringas na suplementação? Pra gente, o que vocês acham que mais a população tem necessidade? Sei que é uma pergunta difícil, mas existe algo que vocês percebem, carências, enfim, que a suplementação pode ajudar? Eu cito alguns. Olha, o que a gente mais consegue observar, e aí eu vou puxar a sardinha pro meu lado, que é a genética, né? De observar a predisposição da população. Então, a gente tem muita necessidade de pensar em complexo B, por exemplo, né? Hoje a gente fala muito de ácido fólico, de metil, né? Os nutrientes metilados, pelo processo também epigenético, pelo processo de metilação, mas a gente sabe que muitos nutrientes, vitamina B2, vitamina B3, por exemplo, são cofatores importantíssimos em diversas etapas na produção de energia, por exemplo, em várias reações bioquímicas. Se a gente pegar alguns minerais, magnésio, zinco, são essenciais em várias etapas, em várias rotas bioquímicas. E a população cada vez mais, muitas vezes não tem um problema de consumo, porque ela pode adquirir e consumir, mas tem um problema sério, que é um problema de biodisponibilidade. Aí são coisas diferentes. Porque aquele indivíduo... Você pode explicar pra gente isso? Sim, sim. Porque a biodisponibilidade, ela traz aquela consciência de que a gente não é simplesmente aquilo que a gente consome, mas aquilo que a gente consegue metabolizar. Então, por exemplo, a pessoa, ela se alimenta, ela tem a refeição, o almoço e o jantar padrão, mas ela come e mastiga muito rápido. Ela nem mastiga, ela engole. Então, ela não consegue ter todos os nutrientes aproveitados. Ela não tem um bom aproveitamento daqueles nutrientes. E aí ela vai pensar, não, mas eu consumo, minha dieta é variada, eu tenho um consumo de fibras, E aí quando a gente vai fazer esse hackeamento, vai fazer essa análise, essa pessoa ela até consome, mas ela não absorve adequadamente, ela não tem um bom aproveitamento. Então muitas vezes não é simplesmente, eu vou consumir, a minha vitamina D não tá legal, eu vou lá consumir, meu sono não tá legal, eu vou lá e adquiro a melatonina. Não é só sobre isso, mas é entender desde o princípio, como que tá essa digestão? Será que eu mastigo? Eu acho que é algo muito importante nos dias atuais, e com essa ansiedade, essa impulsividade toda, né? Euforia, dar conta de tudo, né? Eu preciso identificar como eu estou me alimentando. Parece clichê falar, mas tirar uma tela, isso começa na infância. Porque muitas vezes o reflexo dos pacientes adultos começou lá atrás, muito antes. Sem dúvida. Então, quanto antes nós começarmos com bons hábitos, melhor. E não adianta, algo que a gente sempre vê, né? Não, ela não come alface, mas a senhora come. Isso é direto, né? Sim. Com certeza. A senhora come olhando o celular. Qual é a chance da criança
não ficar olhando também para a tela dela. Sem dúvida. A gente discute muito isso sobre comportamento infantil, né? Sim. O quanto isso é prejudicial se negligenciado na infância. E o mundo não tem noção da repercussão futura disso. O Não. mundo não tem noção Sim. do que acontece com a parte sentimental da pessoa comportamental lá na frente. A gente já percebe nessas novas gerações uma mudança, né? Em lidar mudando. frustração, a questão do comportamento alimentar, isso já é bem Um pouquinho visível. mudado, sim. E aí, voltando à parte da suplementação, não adianta só fortificar os alimentos. Alimentos, por exemplo, norte-americanos são muito fortificados, mas a pessoa, se ela não tiver um perfil de saúde intestinal boa, toda a capacidade de digestão, ela perde aqueles nutrientes. Sim. Ela não consegue ter um bom aproveitamento. Então é muito além, né? Muito além. E aí a genética, ela tá ali, é como se fosse um mapa. Né? E aquele mapa, ele diz, ó, do ponto A ao ponto B, 30 minutos. Mas aí no meio do caminho tem um buraco. No meio do caminho, infelizmente, teve um acidente. Então a gente começa a aumentar aqueles 30 minutos para chegar no nosso objetivo. Porque no meio do caminho, a pessoa saiu de férias. Ela falou, ai, não vou fazer esse plano alimentar durante as férias. Ai, não, tá chovendo, não vou pra academia. Ai, não, tá muito sol, não vou, tá muito... E ela inventa desculpa pra tudo. Sempre tem. Ah, mas eu tomo a minha cápsula. Uma muleta. É. É ironia, Sempre, né? e aí é muito importante também, pensando, né, em todo esse melhoramento, que as empresas também possibilitem para a população nutrientes mais facilitados para essa biodisponibilidade, para essa absorção. Porque é isso que a gente precisa. Não adianta colocar uma vitamina B6 simplesmente se a pessoa ela não tem, ou ela tem uma alteração genética, ou ela tem realmente uma dificuldade de metabolizar. Maravilha. Né? E juntando o útil ao agradável, a gente consegue alcançar mais pessoas e trabalhar com essa consciência. Que é um autoconhecimento, né? Sim. O autoconhecimento. Excepcional a maneira com que você falou. Excepcional mesmo. E a gente até fica falando sobre esses termos novos, os futuristas que a gente fala, mas a gente não pode nunca deixar de lembrar da base, né? A nutrição simples, que é sentar, raiz. comer, mastigar. Não beber líquido junto com a comida, prestar atenção nos seus mecanismos de saciedade. O termo, a técnica de biohacking não vem para substituir outras coisas, é para acrescentar. Aprimorar só, mas a gente não pode deixar isso de lado. Aí a pessoa faz um pool gigantesco de suplementação, porque vai se tornar a melhor versão de si mesma, só que ao mesmo tempo não bebe água. Ao mesmo tempo é o ela básico, fica comendo né? tudo rápido, não mastiga, não dorme. Aí é difícil também, né? É para aprimorar alguma coisa que tem a base. Os tem conceitos estrutura. básicos bem feitos, Sim. o arroz e feijão literalmente bem feito. Exatamente. E aí os upgrades que a gente pode ir dando durante a Perfeito. vida e as necessidades. Exatamente. Você não começa a decorar uma casa quando a casa está em construção ainda, gente. Fato. Certo? O biohacking é você decorar, colocar aquele detalhe maior, mas quando a casa estiver feita, toda a bagunça tá A arrumada, base. toda a bagunça arrumou, começou a comer fruta, começou a comer alguma hortaliça, bebeu Aí água, vai. aí a gente consegue colocar uma mais. É igual a fitoterapia para estética. O pessoal acha que alguma planta vai fazer alguma coisa milagrosa, fazer você ficar com a pele Não, bebê, não vai fazer dessa forma, certo? Você tem que cuidar do básico primeiro. Às vezes a pessoa quer um Maravilhoso. procedimento e ela não toma uma gota de água no dia. Ah, Aí como é que pra você quer que o matar. procedimento aconteça? Entendeu? Não vai acontecer mesmo. Entendeu? Mas a pergunta que você Maravilhoso. fez sobre suplementação, da mesma maneira que a Tati fala, eu acho que vai de acordo também com... Não podemos legislar de acordo com as escolhas alimentares que as pessoas têm. Nós temos filosofias alimentares hoje. Tem pessoas que, por exemplo, são os vegetarianos. Sim. Certo? Então, a maneira de você reconhecer isso e você contornar o perfil com alguns suplementos para substituir a alimentação, você está se hackeando também. Você está pensando de fora, opa, Preciso algumas de um pessoas- aporte. preciso de um aporte, exatamente. Na Entendeu? consciência, não é só o colocar e comer, né? É só comer, tem que se alimentar, tem que então pensar em todos os micro e macronutrientes para poder fazer esse Fusca andar joinha e depois Exato. os upgrades. Depois você coloca o turbo. O turbo vai Deixa, do por Fusquinha, vai enquanto, daqui põe a do pouco. Fusquinha. Devagar com o Exatamente. Devagar e sempre, exato. Que Sim. conversa gostosa. Gente, infelizmente a gente já tá chegando ao final do bate-papo. Oxe. É muito É rápido. muito rápido, né? Na sim. verdade, a gente conversa tanto que vocês nem percebem, É, né? exatamente. Verdade. Exatamente. Bom, pra quem gostou do assunto, né? Quer eu saber acho mais, Quer né? saber mais, é um assunto gostoso de conversar e eu acho que de fato a gente precisa ter essa consciência com o nosso organismo. Então, se vocês querem saber mais, vocês poderiam deixar algum local para contato, alguma rede para eles poderem procurar vocês? Sim. Meu Instagram é @TatianeFuji,
com 2 Is no final, IJ. E o YouTube também, Tatiane Fuji. Ó, YouTube. Você viu? O YouTube já tá um passo YouTube já tá um passo à frente, maravilhoso. Que é sensacional, inclusive, diga-se de passagem. Mas YouTube ainda não, mas Instagram, perfeito. Você pode me achar lá como @André Freitas, professor. Tudo bem? Maravilha. E o nosso patrocinador trouxe presentes para os nossos convidados, né? Uau. Carol? Ah, como sempre, né? sim. Esse patrocinador é maravilhoso. Muito obrigado. Que belezinha. Nós somos curiosos. Gostamos de ver o que está dentro das caixinhas. Ah, porque é variado, é personalizado também. É personalizado. Ai, gente, chique, assim eu gosto. Eles, Assim a eles gente volta estudam mais vocês. Então, né? Ó, ano que vem já tô sabendo. Já tô A gente sabendo. volta mais vezes também. Maravilha. Colar, olha só. Ó, o pessoal de casa quer ver. Colágenos. Coqueteleira. Vitamina C com zinco. Ó, a gente falou bastante A do gente falou zinco, sim, né? Exato. Da mesma maneira, vitamina C. com Vitamina C, D e zinco. zinco. Um colágeno com peptídeo bioativo de virissol já me deu. Ah lá, ganhei Tá você. Aí, ó. Pra mim, a principal área que é estética, Já. gente. Peptídeo bioativo, poxa. É o Collagen E Tech uma Protein, coenzima Q10. que é vida, né? Que é Coenzima Q10 Q10 para ajudar as nossas células. Coenzima Nossas Q10, gente. mitocôndrias. As nossas Não, mitocôndrias e um caderno agradecem, que cara. todo professor gosta, né, não gente? Um caderno é uma Caderno caneca que gostamos. conquistou o professor. Professor Raiz mesmo é um monte de papel, não adianta. Você dá papel Ai. com caneta, já ganhou. Já ganhou. Isso é Ó, eu verdade. tô na paleta. Tá, total. Gente, amei. Foi verdade, exclusivo minha para verdinha você. É verdade. E a caneca, inclusive, tá? Vocês Ah, é? podem Opa, levar. adorei. Então, assim, Adorei. a nossa canequinha do Presente VitaCast. completo. Presente completo. Pessoal, inscrevam-se em nosso canal, comente e sigam nosso patrocinador Vitafor Nutrientes nas principais plataformas digitais, né, Cá? Isso, e não tem presente só para eles, quem achou. Nós temos também presente para vocês que estão nos ouvindo. Então, vocês que gostaram do que nós falamos aqui, se identificaram, gostariam de comprar produtos com desconto, a Vitafor está dando para vocês 20% de desconto. Então, é só acessar o nosso site www.vitafor.com.br, coloca o cupomzinho VitaCast20 e aí vocês têm 20% de desconto. Ficamos por aqui. Muito obrigada. Muito obrigada, Muito gente. Um obrigada, assunto gente. esclarecedor Eu para agradeço. nós, para todo mundo que está nos ouvindo. E até a próxima, pessoal. Até a próxima. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.